noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui na casa para mais uma palestra de quarta. Vou pedir para vocês silenciarem um pouco, fecharem os olhos, pedir para a Mana apagar a luz. Eu vou ler um mantra para vocês mentalizarem, um mantra do Pai Joaquim, do livro Espírito e a Regeneração. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra meu amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, e seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Pai Joaquim de Aluan. Quero agradecer mais uma vez a espiritualidade aqui da casa, por esse momento, por essa escolha. O tema hoje da nossa dissertação aqui são as escolhas e as renúncias. A cada escolha que a gente faz tem que ter uma renúncia, né? A renúncia, na verdade, ela é uma virtude, uma capacidade, uma faculdade baseada nos ensinamentos de Jesus. Que a virtude, na visão filosófica ou da literatura, tem outro cunho, né? A virtude, ela é trazida num ato ou comportamento permanente de um ser que procura ser um homem de bem, um cristão. É uma mudança permanente, porque ela representa as bases do Evangelho. O significado da palavra renúncia no dicionário diz o seguinte: renúncia é uma recusa ou rejeição de algo ou alguma coisa que eu gosto muito, que me faz muito bem, que me dá prazer, Então, tudo aquilo que eu gosto muito, mas às vezes não é correto, né? Nem sempre, nem tudo que a gente gosta, nem tudo que nos faz bem é moralmente correto, né? Dentro dessa questão da visão do Evangelho, a recusa ou rejeição de algo ou de alguma coisa que eu gosto muito, trocada por outros valores mais elevados. Eu trouxe aqui também um trecho que eu colhi de um livro que chama Em Torno do Mestre, Espírito Vinícius. É um jornalista que já desencarnado, ele psicografou já alguns livros, então ele traz, baseado nos estudos do Evangelho, esse trechinho eu peguei do livro. Renúncia é a capacidade moral, força de caráter, capaz de sobrepor, ou seja, de abrir mão, em qualquer emergência ou situação, de todos os interesses, desejos, prazeres individuais, mesmo as nossas mais legítimas e caras afeições, em favor de um valor maior. Seria esse valor maior? O amor, né? Essa é a condição estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Dentro dessa questão da renúncia, Jesus
falando do mestre, Jesus, onde ele andava, e há multidões que seguiam ele, né? Então todo mundo que tem uma legião de seguidores, hoje a gente tem nas redes sociais, tem gente que tem milhões de seguidores, né? Outros. Aquele que tem milhões de seguidores, ele não quer perder ninguém, né? Ele não quer perder seus seguidores. Ele nunca vai falar nada e não vai desagradar ninguém para não perder aquela turba que está ali atrás. Mas Jesus, nessa passagem do Evangelho que estava seguindo, diz que Jesus se volta para trás. E a palavra voltar, a origem é assim. O rosto, ele voltou o rosto, olhou para trás e disse para toda aquela gente, né? Se vocês querem me seguir mesmo, querem ser meus discípulos, vocês têm que abandonar, em outras palavras, eu estou falando também as paixões terrenas, os bens, inclusive a família, né? Deixar o pai, a mãe, os irmãos e me seguir. Claro que lá no texto diz assim, que vocês odeiem o pai, a mãe, os irmãos. Só que Kardec traz essa questão da tradução, que não existia essa palavra odiar lá na época de Jesus. Então, a tradução que Kardec traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, é que é amar menos. Não existia, não é odiar, é amar menos. Então, a gente tem que cuidar também com essas traduções, né? Mas a questão da renúncia, se eu quero seguir o caminho do mestre, eu tenho que renunciar muitas coisas, né? Não que a gente não tenha que buscar as coisas que precisa para viver. Não é a questão de abandonar tudo. Temos que ter a parte material para viver, mas não apegar-se. Ter para o bem coletivo, o bem comum, né? A renúncia não é um dever, então. Não é uma obrigação. O que é o dever? O dever é uma obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes, na parte social, né? Ou pela própria consciência. Então, a diferença está aí. Eu renuncio, é um sacrifício que não é doloroso, porque é por amor. Quando a gente renuncia a alguma coisa, pensando na nossa evolução, na evolução do coletivo, né? Então a renúncia é um ato de amor em benefício do outro. É uma libertação. Porque você não se vê obrigado a fazer aquilo, é uma escolha. A gente faz uma escolha. Não é? Quando é uma lei, não, eu ando na lei porque eu sei que senão vou ser punido. Se eu passar no sinal vermelho, eu vou infringir uma lei, vou ter uma punição. Então, não é uma escolha, é um dever. As escolhas, as renúncias estão nas nossas mãos. Ninguém pode fazer isso por nós, né? Nessa trajetória que a gente está evolutiva ali. Cada escolha que eu faço, eu tomo uma direção oposta daquela renúncia. Ou eu renuncio, ou eu tomo um outro caminho. Qual é o melhor caminho? Nós cristãos, né? É o caminho do anticonflito. Porque a renúncia, ela está diretamente relacionada com o egoísmo, com o nosso egoísmo, com o egocentrismo. Então, se eu renuncio o anticonflito, ou seja,
eu não posso impor a minha opinião para o outro. Ou se o outro tem uma opinião que diverge da minha, eu não posso criar aquele conflito tanto pessoal como interpessoal, né? Às vezes eu fico conflitando, mas ele tem uma opinião diversa da minha. Se eu crio esse conflito, não, ele tem uma questão de poder em cima do outro, em cima das ideias. Mas se eu renuncio a esse conflito, a essa oposição, eu caminho em direção à pacificação, né? Pessoal e também interpessoal, na relação do grupo. A gente cria essa prisão energética, né? Tanto no par como coletiva. O ego como princípio conflitante, então, diante dessa questão, né? Quando eu estou irredutível a uma opinião, a uma ideia, é o meu ego que está me dominando. A vaidade, a verdade do outro não quer dizer que não seja verdade, né? Então, eu não vou impor nada, eu vou pacificar, vou recuar, no sentido não de que eu estou perdendo poder, do que eu estou perdendo espaço, mas no sentido de apaziguar, abdicando, né, esse ponto de vista. Então, se eu abro mão dessa situação conflitante, para não gerar esse aprisionamento, essa é a questão. A gente se aprisiona, se prende nessa malha energética do outro, das ideias conflitantes. Não só do encarnado, como, dependendo da minha vibração, né, os nossos irmãozinhos se aproximam ou não de nós, nos influenciam ou não, né? Então a questão é essa, buscar a mansidão, esse relacionamento amistoso, né? É como se eu ajustasse a minha vela do meu barco numa direção de um mar menos revoltoso, porque o conflito é como se fosse um mar revoltoso. Então eu direciono a minha vela, não, eu escolho, renuncio essa tendência bélica que a gente traz, do instinto, que o ego nada mais é do que um instinto aflorado. A gente tem que dominar, renunciar a esse animal que tem em nós, esse instinto mais animalizado, para buscar ajustar nossa vela para um mar mais manso, onde tudo fica mais tranquilo, né? Quando cai a nossa ficha nesse sentido, que nos damos conta que esses conflitos que a gente cria esses labirintos mentais, né, espirituais, que abrem aí a possibilidade, quando a gente se toca, puta, eu estou nessa guerra interna ou nessa guerra pública, é o ponto onde a gente se toca. Opa, eu posso mudar isso. Então, abre-se, o conflito vem para abrir essa possibilidade da nossa mudança, da nossa, do nosso reajuste, da reciclagem interna, e fazer essa renúncia, né? E isso traz um alívio para nós, mais para quem recebeu
aquele conflito, o antagonismo, né? Se a gente renuncia a isso, o conforto é mais nosso. O outro é com ele. Cada um se resolve por si. Então, esse conflito íntimo é o primeiro passo para a gente tornar a nossa vida coletiva menos turbulenta. Dentro da doutrina espírita, né, a gente tem um tipo, como a gente fala assim, aquela frase de caminhão, para-choque de caminhão, né, que todo espírita ele tem que conhecer e viver a sigla PIB, que é o perdão das ofensas, o I da indulgência, ser indulgente com todas as imperfeições alheias, e o B da benevolência, benevolência para com todos. Benevolência, o que é? O antônimo da benevolência é o desamor. Então, benevolência nada mais é do que amor a todos. E que quando a gente escolhe, decide, opta, olhar somente para o próprio umbigo, né? Tudo para mim, nada para o outro, ou para o outro que sobrou, o resto, a migalha que não me faz mais falta, né? A gente vive esse processo doentio do egoísmo, do egocentrismo, que gera essa dificuldade da nossa mudança íntima. Mas quando a gente se toca, cai a ficha, que está vivendo essa patologia do egoísmo, desse animal que ainda habita em nós, a gente começa essa reciclagem, né? Dessas energias que gravitam em torno da gente, e que o que eu sinto, o que eu penso e como eu vou agir, cria esse campo, né, gravitacional, que atrai tudo que não presta daí. Aí a gente atrai mais intriga, mais briga, mais problema, mais tudo que não vem agregar, né? O que eu sou hoje, uma pergunta que vocês podem fazer cada um para si. O que eu sou hoje é fruto do quê? Das minhas escolhas lá atrás, né? O que eu escolhi lá atrás, o que eu não renunciei ou o que eu renunciei lá atrás. Esse é o João de hoje. E quem eu serei amanhã? Quem eu quero ser lá no futuro? Como é que eu me vejo daqui a um tempo? Ou amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos? Quem eu serei lá são as escolhas que eu tomarei hoje. As renúncias que eu vou fazer agora, né? Porque assim, por exemplo, a gente indo para o campo da saúde, né? Se eu quero, ou eu tenho um problema, eu sou diabético, ou eu sou cardíaco, ou eu sou obeso, ou eu sou deprimido, eu tenho que cuidar de mim hoje. Por exemplo, eu tenho que renunciar a comer pizza todo dia, ou eu tenho que renunciar a ficar deitado, não vou nem sair do sofá, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para a academia. Não é o meu caso, tá, gente? Eu estou renunciando à academia já faz tempo. Mas assim, eu estou lutando sempre, eu preciso ir, eu tenho que fazer, eu estou jogando meu inconsciente. A minha maior dificuldade é essa renúncia
e procrastinar o exercício físico. Então, mas não me entreguei ainda. Por exemplo, um vício, né? A gente tem que renunciar a um vício. E às vezes é difícil, né? Porque é bom para nós, né? É gostoso. Então, é uma batalha, né? É como um escultor. Ele pega aquele toco ou aquele barro e ele começa a esculpir. Ele já projeta, tem o projeto, o pré-projeto lá na frente da obra pronta. A gente também tem que fazer um planejamento de como é que eu vou querer estar lá no futuro. Não só fisicamente, foi um exemplo da saúde, porque o corpo também é o templo, né, do espírito, mas como é que eu vou estar espiritualmente, como é que eu vou estar consciencialmente lá na frente. Quem eu serei amanhã. Tem uma musiquinha quem é mais maduro, que era muito, eu adoro essa música, que é Zé Geraldo. Uma estrofe dessa música diz assim: isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Aí ele fala das guerras, da fome e um monte de desordens no mundo, no dia cotidiano, e ele dando milho aos pombos. Então isso reflete o que como eu estou nessa situação, deixando tudo acontecer, não vou mudar nada, vou ficar simplesmente jogando milho aos pombos sem renunciar a nada ou fazer uma escolha diferente, né? Outra lembrança que me veio agora é São Francisco de Assis. Todo mundo já ouviu falar e conhece, né? A oração de São Francisco é muito linda. São Francisco, ele era de uma família bem abastada, né? O pai era um comerciante e o sonho do pai, São Francisco, ele era um soldado, um guerreiro, ele era bem sucedido socialmente, né? Mas ele tinha essa tendência, ele estava nesse conflito. Isso aqui para mim não está batendo, não faz sentido. Ele queria caminhar, a escolha dele era caminhar pelo mundo da religião, a religiosidade. E o pai, imagina, o pai, não, meu filho, fiz todo esse patrimônio pensando que ele vai continuar, ele vai dar sequência na empresa, na vida, nas coisas. E Francisco chegou um momento que ele falou: é a hora, não tem como, eu vou renunciar a essa vida aí, não é para mim, eu vou dar um ponto final nisso. Ele reuniu a família, fez uma reunião de família, ele se despiu, tirou toda a roupa e entregou para o pai. Gratidão por tudo que tu fez por mim, pai. É um reconhecimento, eu estou te devolvendo aqui, estou te dando, te entregando, porque o meu caminho é outro. O pai foi um choque, mas teve que aceitar, porque ele não deu opção. Ele fez a escolha e a gente sabe os frutos todos que ele colheu, né? E tudo que ele representa para a espiritualidade, para a religiosidade, né, Francisco? Então é um exemplo muito legal de uma renúncia, né? Forte, né? Ele deixou tudo, inclusive saiu só com um trapo, como diz o outro, e optou pelo caminho semelhante, parecido a Buda também, né? Buda também, Siddhartha Gautama também era um príncipe que vivia numa redoma. O pai dele também já tinha uma previsão, já os consultores dele já sabiam, já tinham falado: esse menino
ele vai partir para o caminho da iluminação. E o pai deixava ele numa redoma. Ele tinha esposa, tinha tudo que ele queria. E ele, de repente, decidiu, olhou para fora do palácio e viu que lá era diferente. Ele renunciou a tudo e saiu. Também como Francisco, né? Renunciou e foi em direção à espiritualidade. Claro que para nós hoje é bem difícil, né? A gente é muito apegado, é outro momento. Aquele foram enviados, iluminados, que vieram para dar esse exemplo para nós. Que a gente, claro, não precisa se despir de tudo, mas não se apegar, né? Jesus também, o Evangelho também fala dos talentos. Ele distribuiu os talentos lá e era para fazer aquilo vingar, para poder prosperar todos. E aquele que escondeu o talento lá, devolveu o talento, mas não fez o quê? Não fez por ti, não fez por ninguém. Também não adianta. A gente tem que ter essa consciência que nós estamos aqui para fazer para o coletivo, né? Renunciar ao ego, ao nosso egocentrismo em detrimento do coletivo, né? Eu queria dar um exemplo também aqui, já deu, né, mano? Só nosso, assim, daqui da nossa comunidade, do nosso micro-universo aqui, da Casa Irmãos de Luz, a gente também recebeu um chamado, né, da espiritualidade. Cada um tinha a sua vida em particular e aos poucos a espiritualidade foi fazendo esse rapport com a gente, foi fazendo esse chamado e nós tivemos a opção, nos deram a opção de escolha, né? Ou a renúncia. Alguns renunciaram, foram ajustar a sua vela para outro mar, e a gente está aqui, graças a Deus, ainda estamos aqui, reciclando agora, nos mudando para uma nova sede, né? Então, o espaço físico, nossa casa mental e a nossa casa espiritual nesse caminho, nessa escolha que nós assumimos, renunciamos muitas coisas a tempo de trabalho, a de estar às vezes com alguém querido que, não, eu não quero ir, mas a gente renunciou em função do objetivo que foi traçado, que era trazer a mensagem do Evangelho baseado no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, o nosso objetivo, a nossa renúncia da vida, talvez cotidiana que a gente levava, né, para trazer isso, compartilhar com todos. E assim, todos que estão chegando, nosso irmão que chegou também, de fora, também está renunciando, né, aos momentos que ele podia estar em casa, ou com os amigos, ou no boteco, e está nos ajudando. E quem também está junto com a gente, fazendo essa renúncia, a gente quer agradecer. E agradecer principalmente ao nosso pastor, né, Mestre Jesus, por essa oportunidade, agradecer todos os irmãos voluntários, os nossos irmãos amigos que frequentam a casa, né? Cada um de vocês faz parte da nossa escolha e também estão nesse caminho. A gente agradece e vamos fechar com uma oração, então.
Mestre amado, nosso pastor, te agradecemos pelo apoio que tem nos dado através de nossos mestres, nossos guias, nossos mentores espirituais que chegam até nós e nos proporcionam vontade e força em seguir em frente nessa escolha de servir, de amparar e de nos melhorarmos em busca da nossa evolução espiritual e do nosso orbe também, da nossa Mãe Terra, que está nesse processo de regeneração, para que assim seres mais elevados venham nos auxiliar e nos ensinar nesse planeta escola. Agradecemos então a toda a espiritualidade amiga, ao Mestre amado e ao Criador por essas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Vou pedir que todos fiquem em silêncio agora, que o pessoal vai entrar na